Neste vídeo vou-vos apresentar aqui mais um widget presente no Tkinter e que tem um paralelismo muito semelhante ao que acontece, por exemplo, a quem vem da linguagem C# para desenvolvimento para Windows Desktop, a Listbox. O nome é exatamente esse, é Listbox. Vamos ver aqui muito rapidamente quais são os conceitos mais introdutórios relacionados com a utilização deste widget. Basicamente a Listbox permite então a apresentação de uma lista de valores. Já vamos ver como é que nós podemos adicionar um valor ou vários valores ao mesmo tempo. E vamos ver como é que podemos ler qual é o valor que está selecionado. Há algumas limitações neste widget, nomeadamente o facto de nós não podermos associar ao widget um comando, isto é, quando nós clicamos num item, automaticamente ser executado um comando, pelo menos de forma direta não é possível fazê-lo, mas de qualquer das formas vai ficar aqui a informação que vocês depois, obviamente com acesso à documentação do Tkinter, poderão aprofundar com maior clareza. Bom, como é que nós criamos uma lista? Uma forma muito semelhante a qualquer outro widget. Vamos chamar-lhe aqui lista, é igual a listbox. No listbox nós vamos começar por definir a quem é que ela pertence, neste caso será o root, que é aqui a nossa janela principal. Depois nós vamos fazer aqui um lista.pack, ok? E a partir deste momento temos a nossa lista criada. O que acontece se nós executarmos aqui o código é que vamos verificar que há aqui um espaço que é criado dentro do nosso layout, ok? Este espaço que aqui está. E será este o espaço onde nós vamos depois incluir todos os itens da lista, os itens selecionáveis. Como é que nós podemos fazer? Existe uma forma inicial de inserir um item de cada vez. E eu quero chamar a atenção aqui para alguns aspectos técnicos sobre a forma como os itens são inseridos. Em primeiro lugar, dizer que os itens têm que ser todos do tipo string. Então, para isto, eu vou colocar aqui lista, ponto, e agora vamos usar o método insert. O método insert vai ter dois parâmetros. Vai ter um que é o índice ou o index, isto é, onde é que eu quero inserir o item, e isto é muito importante, já vamos ver aqui alguns aspectos engraçados, e depois quais são os elementos que eu quero adicionar. Neste caso vai ser a inserção de um item da lista. Então eu posso colocar aqui simplesmente um 0, isto é, o índice 0, e colocar aqui primeiro item da lista. Bom, se formos agora a executar aqui o nosso código, nós vamos ter a oportunidade de verificar que é exatamente isto que acontece. Foi inserido aqui o primeiro item da lista. Tranquilo. Mas reparem agora, se eu duplicar aqui estes dois inserts e colocar aqui segundo item da lista, mas mantiver aqui o 0, o que vai acontecer é isto. Reparem, o segundo item da lista passou para primeiro lugar. E, obviamente, que o outro foi arrastado para segundo lugar. Isto não iria acontecer, obviamente, se eu colocar aqui o 1. Então, reparem, cá está o segundo item da lista, está colocado na posição correta. Bom, dir-me-ão, mas isto torna-se um pouco deselegante, porque a determinada altura eu quero acrescentar itens à lista e tenho que saber qual é o índice que está disponível. Bom, nós temos aqui uma outra forma de fazer a adição de elementos sequencialmente à lista, utilizando a expressão AND. E se eu utilizar sempre a expressão AND, o que ele me vai dizer é associa este item sempre ao fim da lista. Okay? Então, nesta circunstância, se eu agora usar aqui outra vez a execução da minha aplicação, eu vou ter sempre todos os itens agregados à lista de forma sequencial, porque cada um deles está a ser colocado no final da lista, independentemente, obviamente, do número de itens que lá estejam inseridos. Quer dizer que se eu agora copiar aqui mais duas vezes e tiver aqui o terceiro e aqui o quarto, eu vou ter isto pela ordem em que fui inserindo, ok? Há depois outras variantes que nós podemos utilizar para inserir itens, mas que eu não vou estar agora aqui a explorar em maior detalhe, ok? Há uma outra forma de nós inserirmos itens, mas desta vez vários itens. E, neste caso, vários itens a partir... Ops, faltou ali o A partir de uma list. E, para quem não está familiarizado com isto, list é um dos tipos de 4 coleções, uma das 4 coleções existentes no Python.
E a lista é basicamente o equivalente a um array. Então eu posso ter aqui, por exemplo, nomes é igual e vou criar aqui a lista. João, Ana e Carlos. De seguida, se eu quiser colocar todos estes elementos dentro da minha list, ou minha list box, eu posso fazer simplesmente isto. For nome in nomes e agora lista.insert e vamos usar a expressão AND para colocar sempre no final e depois o nome. Então o que vai acontecer agora, reparem, eu vou ter os 3 nomes aqui colocados. Ainda não vimos aqui visualmente qual é o comportamento da nossa lista. Reparem, a nossa list box tem este comportamento de nós podermos selecionar um item de cada vez. Existe a possibilidade de nós podermos selecionar mais do que um item, nomeadamente colocando aqui um select mode igual a extended. E neste caso o que vai acontecer aqui é que se eu executar e não tiver qualquer erro, obviamente eu posso depois pressionar o Shift e selecionar vários itens. E depois posso inclusive até ir buscar a lista de todos os itens selecionados. Não vamos aprofundar muito aqui neste caso, nesta playlist, todas estas funcionalidades da Listbox, porque são imensas, não é? Mas, de qualquer das formas, eu quero vos mostrar como é que nós podemos, por exemplo, eliminar itens de uma lista. E vou fazê-lo aqui de forma sequencial, isto é, nós temos aqui neste momento a ser adicionado o João, a Ana e o Carlos, mas imaginem que depois eu teria um botão para querer eliminar a Ana, por exemplo. Ora, a Ana, dentro da minha lista, tem o índice 1. Este é o índice 0, a Ana 1 e aqui é o Carlos, o índice 2. Então eu posso fazer simplesmente isto, lista, ponto, e atenção que a lista não é a parte dos nomes, mas sim o widget, lista.delete. E no delete eu tenho 2 parâmetros, o primeiro e o último. O que é que isto significa? Qual é o primeiro índice e qual é o último índice que eu quero eliminar? Bom, uma das limpezas mais tradicionais de uma lista é limpar tudo. Para limparmos tudo, nós vamos colocar um 0, que é para começar no índice 0, e limpar até onde? Até ao end. Isto é, limpar até ao fim. Então, se eu executar isto, vamos ter aqui 2 operações mais ou menos contraditórias. Isto é, esta vai adicionar todos os nomes à lista, esta aqui vai eliminar todos os nomes da lista, reparem. Cá está a lista completamente limpa. Mas se eu quiser eliminar um item apenas, neste caso seria então o Ana, eu irei eliminar, por exemplo, colocando aqui no início 1 e aqui repetindo o 1. Então, nesta circunstância, nós vamos ter o primeiro e o último nome, mas o Ana foi removido com esta instrução. Vamos aqui ainda mostrar como é que nós podemos ir buscar qual é o valor que está selecionado na nossa lista. Para isso, e uma vez que a lista não tem de forma direta associada a possibilidade de nós colocarmos um comando, então eu vou criar aqui rapidamente um botão. CMD é igual a button. E este botão é que vai ter sim um comando. Então vamos colocar aqui root, o text vai ser click e o command vai ser igual a executar. Vamos fazer aqui um back. Se nós, obviamente, agora executarmos este código, vamos ter um erro porque executar não existe, então vamos definir aqui o executar, a função executar. Então, def executar. E nesta função vamos apenas pedir para que seja apresentado o item que está ativo na nossa lista. Eu vou colocar aqui um print para imprimir na consola e para ir buscar o item que está ativo eu vou colocar lista.get e como parâmetro eu vou perguntar, ok, o que é que eu quero ir buscar? O primeiro ou o último? Reparem aqui nesta lógica. Não, eu quero ir buscar simplesmente o que está active, com letra maiúscula. Então vamos aqui experimentar o nosso código. Por defeito, se eu agora clicar aqui no clique, o valor que já está selecionado, por defeito, será o João. Então se eu fizer um clique, reparem que aparece João. Portanto, é o mesmo que estar ali selecionado. Eu faço um clique, aparece João. No entanto, se eu selecionar Carlos, nós vamos ter a oportunidade de verificar que temos ali o Carlos e, obviamente, assim sucederá com o Ana. E, de uma forma mais ou menos geral, estes são os princípios introdutórios da utilização deste widget Listbox. Eu chamo a atenção, irei depois deixando em alguns comentários desta playlist, eventualmente, o acesso à documentação, onde vocês podem consultar de uma forma muito mais aprofundada
todas as propriedades, métodos, etc., que estão associados à Listbox. Como eu tive a ocasião de referir no início deste vídeo, é imensa informação, informação que daria certamente para fazermos aqui 6 ou 7 vídeos só sobre Listbox. O que eu pretendo com esta playlist é apenas sensibilizar-vos para a existência destes tipos de widgets e, de uma forma geral, sensibilizar-vos para a utilização do Tkinter como uma possibilidade de vocês poderem criar User Graphic Interfaces utilizando o Python.